Então, uma ótima noite a todos, sejam muito bem-vindos à Escola de Paz. E hoje nós vamos falar um pouquinho da criança de 6 anos, né? Acredito que todos vocês, né, estejam com as crianças próximas a essa faixa etária, ou na transição, ou na faixa etária exata, né? Então, é o momento da gente bater papo, eu vou começar falando, eu quero contar para vocês algumas características, né, que ao decorrer de todos esses anos trabalhando com crianças, a gente percebe, algumas fontes de pesquisa também seguras, né, que nos traz essa parte também de fundamentação teórica em relação ao tema, e eu quero combinar com vocês de eu não ficar falando sozinha, tá? Então, quando vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem acrescentar algo, por favor, tem um botãozinho ali de levantar a mão, ou simplesmente abram o microfone e podem falar, tá? Para esses encontros, eu prefiro não montar slides, né? Só da gente falar mesmo. Eu tenho aqui a minha sequência, né? Para não esquecer de nada. Então, até porque quando a gente compartilha a tela, eu não consigo ver vocês. Né? Então, a gente prefere ter esse bate-papo gostoso aí. Não se incomodem, tá? Vocês podem abrir o microfone e me interromper e falar na hora que vocês precisarem, tá bem? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu queria contar para vocês que nós já estamos aí na criança de 6 anos. Nós já fizemos as características da criança de 2 anos, eu sempre gosto de retomar. Fizemos as características de 2 anos, que falamos um pouquinho, desmistificamos os terríveis 2 anos. Depois, nós falamos das crianças de 3 anos, que passa por essa transição de bebê para a primeira infância. Depois, nós falamos um pouquinho da criança de 4 anos, que já vai adquirindo um pouco mais de autonomia e que já vai dando uma leveza aí na maternidade e na paternidade. Aí falamos no último encontro da criança de 5 anos, que é uma criança um pouco mais madura, mas que também passa por várias transições. E vamos falar da fase de anos, né? E aí eu quero que vocês vão enxergando, né? Cada provocação, cada colocação que eu fizer, que vocês tentem enxergar um pouquinho dos filhos de vocês. Pode ser que eles não se encaixem em todas as características, pode ser que eles se encaixem em todas as características e que caia como uma luva para vocês, tudo isso que a gente vai conversar. Mas algo muito importante, né? Que as características, elas vão variar também de criança para criança, porque tudo também vai depender do meio que ela vive, da classe social, da configuração familiar, da escola que estuda. Então, o meio influencia bastante também no comportamento e nas características das crianças. Então, pode ser que você não encontre, né, a sua criança nisso que eu vou falar. Muito difícil não encontrar, pelo menos na maioria, né? Porque são anos aí disso, né? Principalmente dos pesquisadores, educadores, estudiosos, né? Que traçam esse perfil de criança nessa idade. Então, vamos lá. Gente, a criança de 6 anos, a gente pode aí caracterizar como a fase das mudanças. Então, vocês começam aí a perceber que é uma fase um pouco mais conturbada. A gente veio aí levando a primeiríssima infância até os 5 anos, que a gente falou, 4 e 5 anos começa a ficar leve para os pais, né? Porque eles já vão adquirindo autonomia, porque a gente veio daquela pegada de dependência total da criança, né? E depois já começa a ficar mais leve. Aí você fala, ai, agora você chegou 6 anos, agora vai ficar melhor ainda. Mais ou menos. Mais ou menos, porque daí são outras situações que a gente vai vivenciando, e aí eu quero trazer um pouquinho para vocês, né? Que devido a essa fase ser um pouco mais, ela é uma fase de conflitos. Porque a criança está em transição novamente e ela está se preparando para uma fase mais madura. E tudo que a gente tem, né, não sei, o áudio tá baixo, gente? Não? Tá tranquilo?
Pra mim tá bem, Tá tá bem ótimo. tranquilo, ouvindo bem. Ah, então tá. Ô, Mi, dá uma aumentadinha no seu áudio para ver se não é uma configuração aí, então, do seu computador. Qualquer coisa vai nos dando um toque, tá bom? Então, essa fase aí de transição, né, para uma fase mais madura, ela exige conflitos, ela exige da gente muita paciência, ela exige da gente muita observação. Então, eu vou contar para vocês um pouquinho do que a gente percebe nas 6 anos. Quietas, e ora elas estão muito agitadas. Elas pulam de um extremo ao outro em coisas de segundos. E é por isso que a gente precisa estar de olho o tempo todo, né? Não sei na casa de vocês se de repente elas estão quietinhas e de repente parece que está passando um furacão. Vocês falam, meu Deus, mas eu acabei de olhar e estava tudo certo. Ele estava tranquilo. E de repente está passando um furacão agora. Ok, você tem uma criança de 6 anos aí em fase de transição na sua casa. Outro detalhe bem importante, que isso também tem a ver com toda a parte biológica da criança, né? Começam a cair os dentes, né? E aí, algumas crianças começam antes e outras depois, mas o ponto X aí, né, da grande média, é que começam a ter todas as trocas dos dentes, né? Então começam a cair os dentes de leite e começa a vir os dentes permanentes. Que queira ou não, isso também mexe muito com a criança, né? Com a sua autoestima, né? Com a sua visão dele mesmo, né? Então, algumas crianças se envergonham nessa fase, outras crianças já querem mostrar as janelas e todas e ficam todas orgulhosas por estarem banguelinhas, né? A gente percebe isso, que as meninas se recuam um pouquinho e os meninos têm muito orgulho em mostrar as janelas. Isso não é regra, mas é algo que a gente percebe com mais frequência. Outra coisa, né? Devido a toda a transformação química do organismo também, a criança fica mais vulnerável. Então, nesta faixa etária, vocês podem perceber agora que está entrando também, começando a esfriar um pouquinho, elas ficam mais vulneráveis a pegar doenças infectocontagiosas. Então, vocês podem perceber que aos 6 anos vai rolar mais dor de ouvido, vai rolar mais dor de garganta, vai rolar mais resfriados, né? E Deus me livre nessa época, né, gente? Mas é algo que a gente também tem que ficar atento, porque também, devido a toda a transformação química do organismo, isso também é uma característica da criança de 6 anos, tá? Isso é uma fonte de pesquisa de pediatras também, que afirmam que nessa fase eles ficam bem mais vulneráveis, né? O que a gente precisa ter em mente? Que a criança de 6 anos, ela não é uma criança de 5 anos mais crescida e mais madura. Ela não é. Ela é uma outra criança, com outras características. Ela é uma criança diferente porque ela está em transformações. Então, isso a gente precisa ter em mente. Não é a minha criança lá com as características de 5 anos que está evoluindo. Não, parece que tem um marco ali, né, 5 anos para os 6, e que eles se transformam de uma maneira muito, muito, muito relevante. Por quê? Eles têm novas propensões, eles têm novos impulsos, eles têm novos sentimentos e eles têm novas ações. E o que isso significa? Uma modificação profunda no sistema nervoso. Então, por isso eles ficam nessa indecisão toda, nesse conflito todo, porque a principal transformação na criança de 6 anos é no sistema nervoso. Por quê? É como se ele recebesse uma nova herança psicológica. E o que dá esses conflitos todos? Porque ele já tinha, né, alguns esquemas prontos que ele trouxe da sua bebezice, vamos dizer assim, até os 5 anos. Ele já tem toda uma parte de transformação pronta. E, de repente, chegam novas heranças psicológicas que vão colidir com esses modelos já prontos. Então, gente, vamos pensar nós também, né? Quando tá. Vamos pensar aqui numa coisa bem atual nessa pandemia. Nós estávamos com o nosso ritmo totalmente pronto.
E, de repente, veio um novo modelo de vida para nós. O que a gente fez? A gente desestruturou completamente. Bebê, criança, adulto, jovem, idoso, adolescente, todo mundo desestruturou. Porque todo mundo tinha um modelo pronto, chega um novo, colide com aquilo que já estava definido ou pré-definido, e aí acontecem os conflitos. Com a criança de 6 anos é exatamente isso que acontece. Eles já têm modelos prontos e chega uma nova herança psicológica. E aí o que acontece? Eles ficam, vamos ver se vocês compreendem isso que eu estou falando. As crianças de 6 anos, eles são extremamente indecisos. Para eles escolherem alguma coisa, leva tempo. Ah, você quer um sorvete de chocolate ou você quer um sorvete de uva? Ah, eu quero de chocolate. Ah, não, mas eu quero o de uva agora. Ah, mas eu queria o de chocolate. Ah, mas eu não posso os dois? Aí você fala, não, você precisa escolher um. Tá bom, eu quero de chocolate. Daí ele tá comendo de chocolate, mas ele tá olhando de uva. Então ele tem essa parte de indecisão, né? Justamente por conta dessa transformação. Eles também se confundem às vezes. E aí é que mora o perigo, né? Porque eles estão também numa fase de transição escolar. Né, uma mudança de ciclo, saindo da educação infantil e indo para o ensino fundamental. É muita confusão e é muita transformação para ele dar conta disso tudo. E são crianças pensativas. Eles vagam nos pensamentos. Às vezes você fala, volta! Ah, tá bom. E aí, às vezes, você pergunta e a criança tá viajando mesmo, porque o pensamento dela tá longe. Ela pensa em 1000 coisas ao mesmo tempo. E diante dessas indecisões, diante dessas confusões, diante desses pensamentos, todos muito acelerados, muitas vezes, geram os conflitos. E o conflito, ele é sinal crescente de maturidade. E isso também para a nossa vida, né? Quando a gente percebe que a gente está vivenciando muitos conflitos, pode ter certeza que a gente está amadurecendo de alguma forma. Porque a gente não sabe lidar com o novo. E a maturidade vem no novo. E a criança de 6 anos, ela se pega ali, é nessa maturidade, né? E aí, a gente começa a perceber que é uma baita ginástica dos opostos. E ela começa lentamente a fazer escolhas. Como isso, Cibele? Um exemplo. A criança vai do choro ao riso em segundos. Ela tá chorando, 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 daqui a pouco ela já tá rindo, 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 e daqui a pouco ela já tá chorando, chorando, chorando de novo. E daqui a pouco ela já tá rindo de novo. Ele chega perto de você, mãe, e fala, mamãe, eu te amo. Aí você fala um não, ele fala, você é uma chata. E aí daqui a pouco ele fala também de novo, ai, eu te amo. Aí você desagrada de alguma forma, você é um chato. Então, ela vai estar muito rapidamente, né? Outra coisa, né? No caso de irmãos, é extremamente afetivo e carinhoso com o irmão. E, de repente, está fazendo uma baita de uma maldade com o irmão. Né? Ao mesmo tempo que ele está fazendo um carinho, daqui a pouco ele bota o pezinho sem querer para ela tropeçar. Não porque ele é ruim, mas porque faz parte desse processo, dessa ginástica dos opostos. Porque como ele está em fase de conflito e de confusão, ele sai de um extremo para o outro muito rapidamente. E quando ele vai encontrar esse equilíbrio? Lá pelos 7, 8 anos. A fase dos 6 anos, ele vai vivenciar isso. E aí, a gente precisa entender que qual é o maior conflito da criança de 6 anos? As relações sociais. A gente pode entender isso. A criança pequena, ela tem uma inabilidade, por exemplo, com os talheres. Ela aprende a comer com um talher, com garfo e faca, e vai a cuba e cai. Ela está aprendendo isso. A criança de 6 anos está aprendendo a se relacionar.
Ela está aprendendo a ter empatia, ela está aprendendo a ter compaixão, ela está aprendendo a saber o que é raiva, a diferenciar um pouquinho mais de raiva, tristeza, de ódio. E eu não vou falar que é simples, porque nem nós adultos sabemos lidar ainda com sentimentos e tão menos nomeá-los. Então, a criança de 6 anos, ela começa a se adaptar a esses sentimentos e a essas ações. Mas é tudo muito conflituoso. E aí, o que é que entra, né? Onde entra nós, enquanto pai, enquanto mãe? Numa paciência absoluta. A gente tem que fazer um exercício de respiração profunda. Muitas vezes uma meditação, uma yoga ou qualquer outra coisa. Uau, eu achava... Deixa eu ver aqui. Eu achava que era detalhe da personalidade da criança de 8 a 80, descrição perfeita. Exato, Cris. Então, a gente percebe que o movimento tem que ser nosso. A criança está na sua plena característica de transformação. E aí é aquele momento que quando você está no último fio de cabelo da paciência já, você respira fundo, olha no espelho e fala, peraí, quem é o adulto da situação? Porque muitas vezes a gente se torna mais criança do que as próprias crianças. Porque a gente já está no limite e a gente quer discutir de igual para igual com eles. Porque talvez lá nos nossos 6 anos também a gente foi com conflitos com a gente também, bateram de frente conosco e não entenderam também a nossa fase de transformação. E que bom que nós estamos tendo essa oportunidade de entender que a criança passa por isso. E que passa. Ela não vai ficar nessa fase para sempre. Isso vai passar. E aí ela também está numa fase completamente ativa. As suas habilidades corporais estão tinindo. A criança de 6 anos é uma criança barulhenta, agitada, barulhenta, falante e às vezes chega até a ser agressiva. Porque ela ainda não tem domínio do seu corpo. E muitas vezes ela vai medir forças através de atitudes corporais. E ou que a criança é 5 anos, ela tem um bom senso, uma noção de perigo, a criança de 6 anos, ela excede até mesmo o seu comportamento motor. Ela sabe que vai dar ruim. Para não falar outra coisa, mas ela vai e faz. E muitas vezes é onde ela se machuca. Então, ela não tem medo de se machucar. A criança de 6 anos vai estar com a canela roxa o tempo inteiro, vai estar com o joelho ralado, vai estar com o cotovelo ralado, vai estar com a testa ralada, porque ela excede o limite dela. Ela não tem medo, ela vai, ela se desafia. Por quê? Porque ela está em fase de conflito. Ela está em fase de indecisão. Então, nem isso ela consegue escolher. Será que eu vou? Será que eu não vou? Eu vou. Mesmo sabendo que pode dar ruim. E a criança também... Agora eu quero ver se vocês identificam os filhos de vocês. Eles adoram burlar as regras de higiene. Escovar dente, tomar banho, pentear o cabelo é praticamente uma guerra instaurada em casa. Por quê? Vocês percebem isso na casa de vocês? Isso rola uma guerra mesmo nesses momentos ou não? Como que é isso? Só respondam isso para mim. Total. Tem aí uma guerra? Não, sim, na minha casa tá tranquilo em relação a isso. Se eu falo uma vez só, ele já vai. Como que é isso? Ou ele finge muitas vezes que escova e não escova os dentes?
Muita guerra todo dia. Escovar os dentes é um momento de extrema paciência. Banho é um terror, dentes o choro e ainda falam estou cheiroso. Ai, meu Deus. Que bom, né? Que a guerra não passou só na minha casa. Rola uma preguicinha, né? Tem as mais delicadas, né? Que assim, não vou bater de frente, mas eu vou fazer um charme, né? Vai que ela esquece e não me manda aí de novo. Então, também faz parte disso, né? E aí, de novo, o adulto, né? Com muita paciência. E aí cabe alguns combinados, né? Do que a gente pode fazer para não precisar ficar estressando. De repente, né? Especifiquem o horário que precisa fazer isso. E como eles já estão numa fase que eles já conseguem identificar algumas escritas, né? As crianças que já estão aí alfabéticas, pede para elas mesmas fazerem uma tabelinha de horário, dos horários que precisam ser feitos, né? A escovação, o banho, o pentear o cabelo. As crianças que ainda não estão, de repente, com figuras e escrita. É interessante vocês fazerem isso e deixar, de repente, na porta do quarto. E aí, por exemplo, para você não precisar ficar gritando, você só vai lá, vou falar o nome da minha filha, Larissa, ó, tá na hora. Porque daí é um combinado feito e eles levam muito a sério a regra, né? Então, na escola a gente faz muito isso. E isso é muito interessante, né? Porque eles criam ritmos e eles criam rotina. Vou contar uma coisinha para vocês, né? A Rô tá afastada, tá de licença, e a Sara, professora da tarde, está cobrindo a Rosana de manhã. E a Rosana tem um jeitinho de fazer a rotina na lousa, e a Sara tem outro jeitinho de fazer a rotina na lousa, que é a mesma coisa, mas de maneiras diferentes que elas escrevem. E a Sara foi fazer a rotina do jeitinho dela na lousa do período da manhã. As crianças viraram e falaram assim: Sara, para tudo. Não é assim que faz a nossa rotina. Eu vou ensinar você como é que faz. Então, para vocês entenderem o quanto eles têm regras estabelecidas. E ela escreveu, ela só mudou a ordem, né? Porque a Rô coloca a data primeiro e depois coloca a rotina. E ela escreveu: hoje é dia tal. Ela mudou: hoje é dia tal. E eles já viram a diferença e eles cobraram. Então, eles levam a sério, né, a rotina. E é muito importante, eu falo isso em todas as lives, né, de fazer o check-in e de fazer o check-out, né? O que eles precisam fazer e o que já cumpriram, dá um check. Porque isso dá sentido de competência. Eu já sei o que depois. Então, isso é muito importante também que se faça, né, em casa. Na escola, eles já estão adaptados e a gente não tem conflito nesse horário. Mas por quê? A nossa realidade é outra. Nós estamos num coletivo onde todo mundo faz a mesma coisa, onde eles têm o horário para isso. Muitas vezes eles tentam burlar isso em casa. Por quê? Porque é só eles e os pais, ou os cuidadores, né? Então, a gente precisa começar a criar uma rotina, um ritual, um hábito, para que as coisas também melhorem. Outra coisa, né? Eles voltam com uma tendência lá dos 2 anos. Uma das características das crianças de 2 anos é a construtividade, a construção. Com 6 anos, eles voltam a gostar dessa construtividade, porém, muito mais elaborado. Muito mais elaborado. Então, as crianças de 6 anos, elas gostam de empilhar blocos, elas gostam de construir com blocos, de montar, elas gostam de Lego, elas gostam dessas peças que eles criam coisas. Eles são criativos. Então, quer ver também uma criança de 6 anos feliz, né? Dá blocos de montar. Na escola, agora, a gente tem colocado na entrada para eles uns blocos grandes. E eles ficam, se eles puderem, eles ficam ali o tempo todo. Por que eu digo mais elaborado? Porque as construções são mais elaboradas e eles já têm uma malícia maior do que a criança de 2 anos. Então, eles constroem e desconstroem. Então, eles querem desmanchar tudo também que eles construíram. Muitas vezes, eles querem desmontar os brinquedos prontos.
porque eles têm essas curiosidades também de saber o que tem dentro, como é por dentro. Outra coisa que eles também gostam bastante, né? Por exemplo, vestir e despir bonecas, colocar roupas, ficar trocando a roupinha da boneca. Ainda estão nessa fase simbólica, né? E é muito bacana isso, né? E muitas vezes a gente usa desses bonecos também para ensinar a criança a fazer também a sua parte. Dela se vestir, dela se despir, dela colocar o sapato, tirar o sapato, amarrar o cadarço. Então, isso é extremamente importante também na faixa etária de 6 anos. Deles terem essas destrezas já, de conquistarem essas habilidades sozinhos para que gerem ainda mais autonomia. Aí eu quero falar um pouquinho para vocês também de alimentação. Como que é a alimentação da criança de 6 anos? Eles estão melhores no apetite. E se deixar, eles querem comer o dia todo. Né, Rô? Não só no horário de lanche, mas eles querem comer o dia todo. Então, é algo que a gente precisa ali estar de olho também, né? Não sei nessa pandemia como que tá na casa de vocês, mas é toda hora pedindo uma coisinha. Tem uma coisinha? Mãe, tem uma coisinha? Pai, tem uma coisinha? Porque eles querem comer. Porém, tem aí uma alerta, né? Que os pediatras também levantaram essa bola aí. Eu falei, putz, é verdade mesmo. Algumas crianças não têm apetite de manhã. Eles não têm muito apetite de manhã. Muitas crianças, inclusive, sentem até dor de estômago e mal-estar de manhã, por não querer comer de manhã. Mas, a hora que vai chegando próximo do almoço, final da tarde e à noite, eles querem comer até a parede, né? Se der eles querem até a parede. E algo que eu não passei por isso com os meus filhos, então eu não tive essa experiência e também nunca tive nenhum relato de mães. Mas estudando para fazer a live para vocês, descobri vários casos de criança de 6 anos que acordam de madrugada para comer. Não sei se é o caso dos filhos de vocês, se já aconteceu isso. Aí aqui o café da manhã é uma batalha. Isso, muitos dos que estudam de manhã, às vezes não quer comer de manhã, aí eles vão para a escola sem comer, aí chega lá pelas 8h30, eles estão varados de fome. Porque eles realmente, a hora que acordam, não tem apetite, mas depois eles têm muita fome, né? O que mais que o Alan colocou aqui? Aqui em casa, minha esposa não dá tempo dele sentir fome. Ele não sente fome de manhã. Ê, Pati, que delícia. Então, a gente precisa estar atento também a isso, né? Porque muitas crianças, se começarem também a acordar de madrugada pedindo coisas para comer, isso também já tem estudos que é comum acontecer. Tá? A gente só tem que tomar cuidado para que isso não vire hábito, né? Porque 7 dias seguidos já era. Aí virou hábito ter que acordar de madrugada depois todos os dias para dar comidinha de noite, né? Outra coisa, né? A criança de 6 anos, ela gosta de participar de tudo. Ela quer ser o ajudante, ela quer levar as coisas, ela quer apagar a louça, ela quer separar o material, ela quer ajudar o amigo. Por quê? Porque ela tem tédio e ela tem pavor de ser mera espectadora. Ela não gosta de ficar assistindo os outros fazerem, ele quer fazer tudo. Né? Ela quer ser muito participativa e é aí onde a gente pode ganhar aí uma ajuda em casa. Né? Já que ela gosta de fazer tudo, de participar tudo, começa as divisões das tarefas da casa. Quem tem animal de estimação, começa aí a dar também oportunidades da criança cuidar desse animal de estimação. O que uma criança de 6 anos pode fazer? Né? Ela pode tirar uma mesa, ela pode enxugar uma louça. Se for uma louça mais leve, ela tem condições também de lavar essa louça. Já pode ir começando a aprender isso tudo. Ela pode levar o lixo, ela pode arrumar a cama dela, ela pode arrumar o quarto, ela pode tirar pó. Então, pode passar uma vassoura. Então, coisas leves, e como eu falo em todas as lives também, mas cuidado com a sua cobrança de adulto perfeccionista. Se você deu para a criança, né, a oportunidade de ajuda,
aceite do jeito que vier. Se ela estendeu a cama torta, não vá lá arrumar a cama que a criança acabou de estender. Tem a hora de corrigir, não é na hora. Espera passar um tempo. Espera passar um dia, de repente, quando você for de novo pedir para ela estender a cama, por exemplo, eu vi a carinha da Cibele aqui, por exemplo, ela pediu para o Vitor, né? Vitor, estende a cama lá para mim. E aí ela viu que ele estendeu todo torto. No dia seguinte, ela vai falar, ah, filho, vem aqui, deixa eu te mostrar aqui como a gente pode fazer para que essa pontinha não fique torta. Porque qual é a nossa tendência enquanto adulto? Poxa vida, fez que nem o nariz. Olha lá, deixou tudo torto. E aí a gente desestimula a criança. Então tem sim a hora de corrigir, a hora certa. Isso serve para nós adultos também. Quando a gente vai corrigir o marido, ou quando o marido vai corrigir a esposa, né? Não precisa corrigir na hora, corrige depois, né? Porque senão dá briga. Com a criança é a mesma coisa. Né? Então, a gente precisa ter essas delicadezas, essas sutilezas também, para que a gente incentive e não prejudique, né, esse ajudar. A criança também está melhorando bastante a sua memória e a sua concentração. Ela gosta de falar muito e fazer muitas perguntas. Né? Então, ela já consegue, por exemplo, sentar em roda num período muito maior do que uma criança da educação infantil. Agora, por exemplo, nas aulas online, que a gente precisa, e de repente é uma tendência que veio para ficar, que pode ser que seja um tempo aí, né? Hoje eu tive uma reunião, inclusive, de manhã, né, com uns assessores, e eles falaram bastante sobre isso, né? Que a gente precisa começar a enxergar também o híbrido como uma realidade. Né? Uma realidade que já tem tantos países aí fora, não 100%, mas de repente uma criança que queira, inclusive, ficar num período integral, ela vai ficar meio período em casa e o outro meio período ela fica na escola. Né? Então, é uma tendência que a gente também tem que se adaptar em algumas coisas. E a criança agora de 6 anos para cima, ela já tem também uma concentração um pouco maior do que a criança da educação infantil, de ficar na frente de uma tela para assistir uma aula. Ela já tem uma concentração para assistir um filme inteiro e compreender, não só assistir. Então, ela também está em transformação nesse processo de concentração e memória. E isso é muito relevante para ela também. Outra coisa, ela gosta de ler, escrever, cantar, ouvir histórias e participar de atividades de faz de conta. Né? Aproveitem muito, principalmente que eles estão nessa fase de descoberta da escrita. Usem as crianças como escriba. Né? Muitas vezes o professor ele é o escriba, né? Para a criança quando ela está nesse processo de alfabetização. Né? Mas a gente também pode inverter. Você também pode pedir para que ela faça uma lista de compras, uma lista de frutas, para que ela faça um cartão para alguém, para que ela mande o WhatsApp. Coloque em caixa alta, né? Em caixa alta, porque é a letra que eles conseguem compreender a princípio, né? E peça para eles, por exemplo, eu preciso mandar. A gente fala, né, que depois de casado a gente manda mensagem pro marido só para trazer pão, para passar na padaria, para trazer leite, não é? Ô, judiação, né? Não pode ser assim. Mas na maioria das vezes então pede para a criança colocar lá, mãe ou pai, precisa trazer, né, leite, pão, manteiga, maçã. Então, peça para eles escreverem. Alguém deu uma ideia aqui? Deixa eu ver quem foi. Rô. Para que eles façam a rotina deles, né? Para que eles também escrevam a rotina deles, porque eles fazem isso todos os dias em sala. Né? Então, tem várias oportunidades de escrita que a gente pode fazer com as crianças em casa também, que a gente não vai atrapalhar o que eles estão aprendendo na escola, né? E que a gente vai contribuir de uma maneira muito significativa para que eles tenham também mais ainda amor, mais interesse pelo processo de escrita, né? Aí vem também a dica, né? Quem escreve é quem lê. Não vá você tentar adivinhar o que a criança escreveu quando ela está nesse processo de escrita, né? Porque você pode estragar tudo.
É igual o desenho da criança, né? Que a criança desenhou ali um camelo e você fala, ai, que cachorro lindo! E ela fica muito brava, né? Então isso também vale para o desenho. Que lindo! O que você desenhou? Ah, adivinha o que foi? Não, quem desenhou é que fala. Quem escreveu é que lê. A gente não fica na saia justa quando a gente faz isso. E podem ficar tranquilos que tá saindo aí para vocês lá a formação que a gente falou de leitura e de escrita, de hipóteses de escrita. Thalissa e Marci estão trabalhando aí, ó, pesado para montar as aulas para apresentar para vocês, tá bom? Em breve, acredito que ainda no mês de abril, tá? Deixa eu ver aqui o que o Alan colocou. O meu tem preguiça de escrever, mas no celular, no computador e na Netflix vai rapidinho. Então, Alan, aproveita essa oportunidade, né? Tá com preguiça de escrever na folha? Dá o celular para ele num bloco de notas ou pede para ele mandar mensagem para a Patrícia, porque para a gente independe se ele quer escrever na folha ou se ele quer escrever no tablet, no computador ou em qualquer lugar. Né? O importante é que ele tenha o hábito da escrita. Para a gente transpassar isso para o papel depois, é mais fácil, quando ele já tem o hábito adquirido. Então, aproveite essa oportunidade que ele gosta, né, e que vai rapidinho. É igual a gente falar, meu filho não consegue acessar o link da aula online, mas ele joga Fortnite, ele joga Free Fire, ele joga Mario, ele consegue acessar tudo da Netflix, ele faz edição de vídeo, né, no YouTube, ele faz coisas que a gente nem imagina, mas ele não consegue acessar o link. Coitadinho, né? Então, a gente precisa também pegar as habilidades das crianças aí e usar a nosso favor, tá? E ele gosta muito de faz de conta, de contação de histórias, então pode pegar um livro, de repente, a maioria das pessoas fala para ler antes de dormir, mas vai depender da realidade de cada família. Às vezes isso é muito utopia, eu não gosto de lidar com utopia, né? Eu acho que a gente tem que lidar com realidade. Se for só no final de semana que dá tempo de fazer essa leitura em família, faça só no final de semana, né? Leia um parágrafo, pede para a criança ler outro parágrafo, mesmo que ela ainda não saiba. Né? Ela vai fazer tentativas de leitura. E a cultura letrada, o contato com a literatura já é bastante importante. Outra coisa, né? Quem estava aí na aula de 5 anos vai se lembrar do que eu falei, né? Que lá com 5 anos, eles valorizam muito a amizade. Né? Eles gostam da amizade, gostam de estar sempre em grupo. Com 6 anos, as coisas já não são bem assim. Eles ainda gostam de estar em grupo, eles ainda dão valor para o coletivo. Porém, eles não levam tão a sério a amizade assim. Porque às vezes eles são grossos, são indelicados, são agressivos, gritam com os amigos. E muitas das vezes, por eles almejarem muito a aprovação social, eles tendem a colocar a culpa no outro pelos seus maus feitos. Então, quem tem irmãos aí em casa consegue perceber bem isso, que é mãe e pai sabe quando foi o fulaninho que fez, né? A gente conhece. E aí, o que acontece? Ele faz alguma coisa e fala que foi outro. Dentro de sala a gente percebe muito isso, né? A gente sabe quem foi. O professor também conhece, né? E aí ele vira e fala, não fui eu. Não fui eu. E nega até a morte que foi. Né? Então, isso também é uma tendência, não é uma criança mau caráter, não é uma criança sem valores, não é uma criança mentirosa. Isso faz parte também desse percurso de transformação. Deixa eu ver o que a Ari colocou aqui. Aqui fazemos isso com os livros da roda literária. O João mesmo pede para ler uma página e eu outra. Perfeito, Ari. Perfeito. De repente não dá para a gente fazer isso todos os dias durante a semana, mas aproveita a sexta, né? Que vai o livro da escola já, que foi escolhido por eles, e faz esse momento um momento divertido também, né? Que valorize essa literatura. Então, gente, quando os irmãos aí colocarem a culpa um no outro, né, tem essa paciência também e tenta valorizar sempre a verdade. Então, a gente precisa trabalhar com reforço positivo nas boas atitudes, né? Na escola, a gente não fala o que é feio, o que é bonito, a gente fala das características saudáveis e as características não saudáveis. Né? Então, de repente, a criança fez alguma feiura, né? Como os adultos aí costumam dizer, fala, nossa, filha, essa característica acho que não foi tão saudável, né? Como que a gente pode transformar isso em característica saudável? Aí o adulto, né, que é o mediador, ele precisa aí fazer o papel do professor corujão.
né? Que é o que os professores em sala fazem, né? Essa mediação é o tempo todo, né? Porque viver em escola é mediar conflitos praticamente o tempo todo. Né? Praticamente o tempo todo. Porque, como a gente disse lá no começo, né? As crianças têm as características devido ao meio que vive, a sua configuração familiar, devido à sua também questão cultural, social. Imagina dentro de uma sala com 12 crianças, cada um com uma cultura, com uma realidade, com uma configuração diferente. Eles já têm conflito com eles mesmos, quando eles se deparam com pessoas tão diferentes, o conflito tende a aumentar cada vez mais. Então, o nosso papel enquanto adulto é respirar fundo, ter paciência e mediar as situações, né? E aí, como que a gente propicia isso, né? Por exemplo, na escola, nas salas do primeiro ano e o ano que vem, se Deus quiser, na nossa unidade nova, né? Isso vai prevalecer. As nossas salas, ela propicia essa liberdade postural para a criança. Né? A criança ela não precisa aprender ou assistir aula sentada numa cadeira, né, numa mesa, virada para a lousa, prestando atenção no professor. Né? Primeiro que o professor nem mesa tem. Né? O professor ele anda, caminha pela sala o tempo todo. A lousa ela está ali como um apoio, mas não significa que as aulas sejam na lousa. Na sala tem a cadeira, tem mesas de diversas realidades, temos mesas quadradas, mesas redondas, mesas retangulares, com cadeiras, com bancos, temos tapete, temos puff, temos bancada. Então, a criança ela tem essa liberdade de entender onde é que ela pode sentar, como ela pode sentar, que seja mais confortável para que o seu processo de aprendizagem aconteça. Tem esse respeito, dá essa voz para a criança, porque a gente quer uma criança ativa. E ainda mais entendendo todos esses percursos, né, da criança, entendendo como a criança funciona, né, entendendo as características de uma criança de 6 anos, sabendo que ela é agitada, sabendo que ela tem movimentos amplos corporais, sabendo que ela é barulhenta, a gente precisa montar um espaço que corresponda a todas essas características. E é por isso que uma sala com carteiras individuais, uma atrás da outra, onde a criança enxerga a nuca do outro e não possa se levantar, não funciona. Porque não condiz com a realidade de transformação biológica, química, orgânica da criança. E é isso que a gente precisa entender e perceber. Por isso que nesse momento de pandemia, uma escola que leva tanto em consideração a potência da criança e a sua atividade, é mais difícil de se trabalhar. Porque a gente sabe que eles não vão ficar parados no mesmo lugar o tempo todo. Por isso que a nossa atenção tem que ser sempre redobrada, o nosso trabalho é cada vez mais intenso. Porque não é a nossa realidade ficar na frente olhando para a criança aprendendo. A gente está junto com eles na mesa, cada um. E as crianças de primeiro ano, assim como as crianças da educação infantil, não fazem a mesma coisa ao mesmo tempo. Pode ser que tenha uma criança fazendo arte, a outra criança fazendo uma leitura e a outra criança aprendendo matemática. E o professor está ali trabalhando com os grupos produtivos. Porque o professor conhece as crianças que estão mais ou menos no mesmo nível de aprendizagem. E ele vai unir essas crianças para que a aprendizagem flua cada vez mais. E ora, ele vai colocar uma criança que está um pouco mais aquém, uma criança que está um pouco mais além. Para que um contribua com o outro também. Ai, Sibeli, mas como que uma criança mais aquém vai contribuir com uma que está mais além? Contribuir com a paciência, com um ritmo mais devagar. Contribuir perguntando cada vez mais para que aquele que esteja mais além, ele ensine cada vez mais e cada vez que ele ensina, ele aprende 2 vezes. Então, essa troca é extremamente necessária, é extremamente importante dentro da sala do ensino fundamental também. E a literatura? Né, para eu encerrar aqui, para a gente abrir para um bate-papo, né, como essa criança ela é extremamente ativa, ela é extremamente conflituosa, inspiradora, pensativa, perguntadeira, né, a gente traz aí um Ilan para as crianças perseguirem, um Ilan Breman.
Que se vocês forem pegar, né, a biografia deles, vocês vão entender o porquê da nossa escolha. O Ilan, ele é livre de ideologia de politicamente correto. Ele é um autor específico infanto-juvenil. Apesar dele ser livre dessa ideologia de que tem que ter tudo politicamente correto, ele tem um respeito absurdo pela inteligência e sensibilidade da criança leitora. Ele vai trazer nas suas literaturas que soltar pum é normal. E que não precisa ser uma aberração. Quantas vezes na roda, gente, vamos lembrar da nossa época de criança também, que uma das crianças lá, de repente, levantou a perninha, soltou um pum, ou se não foi você mesmo. Ou se não foi você mesmo que soltou um pum e quase morreu de vergonha. Hoje a gente tem uma literatura que fala que isso é comum. Lá nos 5 anos, nos 4 anos, eu falei para vocês o quanto eles gostam de falar de pum, de peido, de cocô. Lá nos 6 anos, isso também leva ainda, viu, gente? Ainda tem isso, né? Vai carregando os 4, 5, 6 anos. E o Ilan vem trazer pra gente todas essas características. Ele vem trazer briga de irmãos. Ele vem trazer relação de avós. Ele vem trazer relação de pai e mãe. Porque todas as histórias dele são inspiradas nas filhas, na educação dos filhos. O meu ainda fala. E vai falar mais um tempo ainda, Alain, porque eles estão em transição. E o que a Rô falou ali é muito importante. O senso de humor é uma marca forte dessa idade. O senso de humor e sarro, né? Porque eles adoram tirar sarro um do outro. Da gente, inclusive. Tem umas figurinhas lá do período da tarde que passa na minha sala e faz cada sacada comigo, inclusive, e que a gente tem essa relação gostosa, né? E que não pode ser pesado, né? A minha função da escola, né, de direção, as crianças me respeitam num nível absurdo, né? Mas pela parceria, não pelo medo. Minha sala não tem porta, né? Então eles entram e saem a hora que querem. Eles vão conversar comigo. Eu tenho uma criança do período da manhã que em todos os momentos que ele não está se sentindo bem, ele vai na minha sala, ele senta no meu colo e fala: eu quero chorar um pouco porque eu preciso conversar com você. E ali a gente tem essa boa relação. No período da tarde também. A gente tem aqueles que fogem da sala, que buscam a gente para conversar. Ah, mas por que não busca a professora, Cibele? Porque a professora está com todos os alunos e ele não quer se expor. É só por isso. Porque o vínculo afetivo dele é com o professor. No entanto, quando o professor está num momento sozinho, ele procura a professora. Mas nos momentos que eles estão todos em sala e ele não quer se expor, ele sai. Porque ele precisa de aprovação. E muitas vezes, se ele chorar na sala, o que vão pensar de mim? Então, são detalhezinhos que a gente vai compreendendo a criança também na logística do dia a dia. E que faz parte dessa transformação. A Si falou que o livro da semana passada foi escolhido com certeza pelo título, Cocô de Passarinho. Não tenha dúvida, Cibele. A Cris falou, eu tenho 2 meninos, imagine quanto papo de pum rola. Rola. Rola mesmo. Então, gente, essas são as características, né, deliciosas das crianças de 6 anos, que precisa de professores especiais para dar conta dessa idade. Porque tem que ter molejo, tem que ter jogo de cintura, mas principalmente tem que ter muito afeto. Muito mais do que competência técnica, precisa ter afeto, precisa colo. Porque diante de tantos conflitos, diante de tantas indecisões, eles precisam ter gente que afaga. Afinal de contas, eu gosto sempre de falar que a gente não pode esquecer que por mais que eles estejam no primeiro ano, tiraram de nós um ano da educação infantil. Então, eles ainda são pititicos e eles ainda precisam de um olhar infantil. Não dá para a gente amadurecer essas crianças na marra. Tudo tem um tempo. Inclusive para fazer letra de mão, gente, ou letra cursiva. Não é a nossa prioridade no primeiro ano. A criança que tem interesse, a gente apresenta e vai embora.
Mas o nosso propósito com letra cursiva, com letra de mão, seja como vocês querem que chame, é do segundo ano em diante. Então, não vai ser agora, até porque, gente, as letras deles ainda estão deste tamanho. Eles ainda estão com um pulso bem rígido. A gente precisa trabalhar ainda muito mais essa coordenação motora global, fina, para depois a gente chegar nisso. Que legal que falou isso. Eu ia fazer essa pergunta. O que você falou, Cris? A diferença e impacto de ter tirado esse primeiro ano. Isso. E aí, gente, a gente percebe que no segundo ano, quando a gente apresenta para eles a letra cursiva, flui numa naturalidade, sem precisar ficar treinando, que é uma coisa absurda. E depois eles chegam lá no terceiro ano com letras lindas. E tem criança que não vai querer fazer a letra cursiva e tudo bem. Quantos adultos não fazem letra cursiva? Principalmente os meninos. Temos alguns meninos aí. Eu duvido que todos escrevam com letra cursiva. E a gente precisa entender também que computador, celular, outdoor, TV, legenda de filme, todas são com letras de forma. A gente precisa sim que eles tenham essa habilidade, mas a gente não precisa exigir deles tudo isso. A gente precisa deixar que tudo seja leve, que tudo tenha o tempo certo para acontecer. E aí, gente? Perceberam seus filhos, suas crianças, ou quem vocês conheçam dessa idade? Sim, não, fez sentido, não fez sentido? Vamos conversar? Quem vai ser o primeiro? Fala, Sá. Foi a Sá? Ah, não, foi a Cris. Pode falar, Cris. Ai, apertei a mãozinha aqui. Eu achei muito legal isso que você falou, porque assim, no meu caso eu tenho os dois meninos, né? Embora Uhum. sejam completamente diferentes, né? Um toma leite quente e outro toma frio. É justamente assim, o oposto mesmo. Mas no geral, eu fui pensando assim, como foi o Henrique, né? Nessa fase de 6 anos, tudo. E, nossa, foi incrível, porque eu achava realmente que, por mais que a gente leia, né, observe, você acha que, né, conhece as crianças, mas essa colocação sua foi bem esclarecedora isso, porque você acaba vendo uma característica comum mesmo entre as crianças, né? E aí uma coisa que eu ia perguntar, ficou uma frase meio curta aí, seria essa questão, assim, desse 1 ano, né? Essa diferença, porque a gente encontrava na primeira série as crianças com 7 anos, né? E agora, quando você recua esse ensino fundamental, né, em relação assim, à questão do amadurecimento, né, eu achei interessante também essa colocação sua, e eu não pensava assim, de, por exemplo, a criança de 6 anos não é uma de 5 anos e meio que ficou um pouquinho mais madura, né, é uma criança de 6 anos, né, e eu tenho um livro que fala assim, né, criança de 0 a 6 anos, e justamente no corte ali, ele vai até os 6. Então, assim, como que você vê essa questão desse 1 ano, né? E você colocou assim, né? Porque, assim, algumas outras escolas que eu via encara de uma forma muito mais tradicional, né? Eu até comentei com você já a respeito disso, né? E você falou realmente de uma forma mais natural, né? Olha, o primeiro ano, né? Essa adaptação, ainda mais assim, depois durante, né? De uma pandemia, o pré eles não fizeram direito praticamente, né? Como que a gente lida assim com essa questão desse 1 ano, assim, sabe? Porque é muita diferença, né? Na vida de uma criança, em 1 ano é muito, o desenvolvimento é muito maior do que num adulto, né? Uhum. Eles aprendem muito mais coisa num curto período de tempo, né? Uhum. Na verdade, 6 meses, Cris, já dá uma baita diferença, né? A gente vê isso principalmente no berçário, né? A Gita ali que não me deixa mentir, né? Uma criança de B1 de 6 meses e uma criança de B2 de 1 ano, né? São propostas totalmente diferentes. São vivências totalmente diferentes. Então, antigamente, realmente, a gente entrava no primeiro ano com 7 anos e meio. Hoje, as crianças estão entrando no primeiro ano com 5 anos e meio, 6.
O Henrique Então, foi isso, muitas né? nem vão entrar com 6 anos completos. Vão entrar para fazer 6 anos. Então, por isso que a gente precisa entender, estudar quais são as fases dessas crianças. Eu até peço para os pais, né? Muitas vezes, por exemplo, eu estou vendo aqui, né? Tá a Si, quem mais? A Cíntia, que são crianças são mães, né, e pais de crianças de infantil 4. O quanto é importante participar da faixa etária de 5 e da faixa etária de 6, porque pode ser que essa criança esteja em transição, né? Ou participar até mesmo do de 4 para o de 5 e depois para o de 6, para tentar entender, opa, onde que o meu filho está se encaixando? Porque não é porque eu estou falando tudo isso que a criança fez 6 anos, ela mudou esse comportamento e depois, na hora que fizer 7, ela vai mudar de novo. Não, né? Existem margens aí de antes e depois. E a criança pode ser que esteja bem nessa transição de idades, né? Que ela pode ser que ela se encaixe muito mais nas características de 5 anos do que nas de 6. Né? De repente, o Lucas está se encaixando mais nas de 5, né, do nosso encontro passado, do que nas de 6. E, de repente, uma outra criança vai se encaixar mais na de 7, porque amadureceu por algum motivo, né? Porque o meio influencia muito. Então, a gente precisa entender, né, a situação de cada criança. Não dá para botar todas as crianças dentro do mesmo pacote. Até mesmo na sala de aula, né? E por isso que a gente tem muitas vezes atividades e propostas diferenciadas para as crianças, né? Porque não dá para eu cobrar do Lucas a mesma coisa que eu cobro, deixa eu ver, do João. Não dá para eu cobrar do Luan a mesma coisa que eu vou cobrar da Milena. Então, a gente precisa entender e conhecer cada criança. Por isso que esse período aí, né, agora do primeiro trimestre, que as professoras estão fazendo muitas sondagens e muitas avaliações diagnósticas e pedagógicas com as crianças para entender os seus saberes. Né? Então essa diferença faz muita diferença, né? Essa diferença de idade. Por exemplo, né? Lucas, que veio de outra escola, que não conhecia a realidade da nossa escola e que veio de um período de pandemia, que de repente não assistiu aula online. Diferente do João, que veio da realidade da Pindorama, que participou de todas as aulas online e que voltou em outubro. A gente precisa saber, né, ter esses dados. Uma coisa que a gente conversou, né, na nossa formação de liderança que a gente tem aí com as meninas, né, da coordenação, a Gia, a Aline, o que não é medido não existe. A gente precisa de métricas para a gente entender como a criança funciona também. A gente precisa saber o que ela sabe, por isso essas sondagens são extremamente importantes. Tá? Então, a gente enxerga esse 1 ano de diferença, Cris, de criança para criança, porque cada um tem uma necessidade específica. Ari, assisti a palestra gravada de 5 anos e o João ainda se enquadra em vários aspectos. Vamos assistir a de 7 anos, porque também acreditamos que tem algumas situações. Exatamente. Eu perdi essa de 5 anos, poderia me passar o link? Sim, tá na bio do nosso Instagram. Todas as lives ficam salvas lá. Então, pode pegar lá tem a de 4, a de 5 e vai entrar a de 6 anos. Porque, infelizmente, a de 2 e de 3 eu não gravei, mas eu já estou gravando sozinha para colocar lá também, tá? Para que a gente tenha um acervo aí de todas as idades. Alguém mais? A Gi colocou aqui, né, que a idade cronológica é diferente da habilidade cognitiva. Exatamente. No entanto, no berçário, a gente não separa por idade cronológica, e sim por desenvolvimento motor. Então, cada sala, né, B1, B2 e B3, a gente vai com a habilidade motora da criança, porque isso é o que a gente trabalha mais fortemente, dizendo, no berçário. Quem mais? Alguém mais quer fazer alguma colocação? Vocês estão tão quietinhos, vocês foram jantar e me deixaram só as bolinhas aí. Acho que foram, Aline. Acho que foram, Rô. Ninguém fala comigo. Não vou deixar você falando sozinha.
Tava Não. pensando aqui mesmo em tudo isso. É verdade, tipo, várias coisas que eu vejo no Vicente hoje. Por passar por todas essas fases de novo. Tabata, você é uma guerreira. Uma guerreira. Você já vai poder depois fazer, como que é o nome daquilo? Mentoria. Nossa, nem me fala. Oi, Pele. oi, meu amor. Meu parceiro. É, todo mundo querendo participar aqui. Que bom. Quem mais? Mas é bem interessante isso que foi colocado aí, e ela vai perceber muito mesmo, né? Como eu falei, assim, eu faço uma comparação entre os meus dois meninos, né? Embora tenha algumas características comuns, né? Que foi isso que você colocou, a gente vê que muda muito a questão cronológica mesmo, né? Do amadurecimento de um em relação ao outro, né? O interesse, você comentou aí a questão dos brinquedos de montagem, né? Nossa, eu não posso deixar uma chave de fenda perto do Lucas, porque todos os brinquedos ele quer desmontar, ele quer ver o que tem dentro, ele quer ver como que funciona, né? E isso realmente eu acho que ficou mais forte nesse último ano, né? E, e bem legal, muito, muito interessante. Eu gostei bastante assim da forma que você colocou, porque como eu falei, embora a gente assista sempre, né? Tem muito material hoje, né? A gente tem muito mais acesso, mas a Sim. forma que você colocou ficou bem próximo da nossa realidade, assim, né? Porque Ai, que bom. a gente consegue identificar nossa criança na sua palavra. Que bom, fico feliz. O Alan colocou que antes fosse só os brinquedos, né? Que o Ismael quer desmontar tudo. Oh, meu Deus! Começou a desmontar o trailer. É isso aí, é muita curiosidade, gente. Muita curiosidade. Ari, você tinha apertado? Você quer falar? Não? Sim? Inclusive, agora eu avisei que era hora de escovar o dente. A resposta que eu ouvi, adivinha qual foi? Um belo de Daqui a não. pouco? Ah, não, sim. Ai, desculpa então, Ari. Eu achei que era você que tivesse apertado. Ah, foi sem querer. Então tá joia. Mais alguém, gente, quer fazer alguma colocação? Esse nosso bate-papo, então, vai ficar gravado, né? Tem lá no link da bio do Instagram, tá bem? E o que vocês precisarem, nós estamos também à disposição, caso tenha mais algumas dúvidas, né? Caso queiram relatar alguma coisa, pode mandar para nós também, que a gente vai ter o maior prazer em responder, tá? E daqui 15 dias, que agora na próxima quarta a gente faz com o pessoal do berçário, que a gente está fazendo o circuito Pickler, e aí depois na outra quarta vem as características das crianças de 7 anos, tá? Deixa eu só ver o que aqui ela colocou, que quando fui perceber já tinha tirado um monte de parafusos do trailer. Meu Deus, eu já tive 2 cadeiras e um rádio desmontado. Gente, essas crianças estão precisando muito de atividades maker. Olha aí, Rô, fica a dica. Tá joia? Gente, gratidão pela participação. Que bom. Robótica, isso aí, Taime. Muito obrigada pela participação de vocês. Tenham uma ótima noite. A gente está super à disposição. E um beijo grande no coração de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau, boa noite. Tchau, tchau.